Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Eu quero falar a vocês um pouco a respeito das leis espirituais. Nós podemos observar de que na vida existem leis físicas também que geram muita coisa e gerenciam muita coisa, mas assim também nós temos leis espirituais em que nos fazem entrar em contato para com Deus, e através dessas leis nós podemos ter algo organizado em nossa vida para que cada vez mais nós possamos estar de acordo com a vontade de Deus. Bem, a primeira lei em que eu quero colocar a vocês, ela é de que Deus ama você e oferece um plano maravilhoso para a sua vida. Esta é a primeira lei em que nós vemos em relação a Deus agindo para com o ser humano. Deus se demonstrando para com o ser humano e indo ao encontro de cada um de nós. E por quê? Porque Ele ama. Porque Deus ama cada um de nós em especial, e essa é a primeira lei em que nós podemos ver em relação àquilo em que Deus faz para com a nossa vida. O amor de Deus, ele sempre está presente em nossa vida, ele sempre está ali para que nós possamos sentir, observar, ver e crer naquilo em que Deus está operando, para que assim o amor dele se manifeste em nós. Lá em João 3,16 nós podemos ver, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós podemos ver neste texto, e que muitas vezes é decorado, e eu creio que muitos de nós já sabemos, de que o amor de Deus foi para conosco algo em que nos levou à presença dele, mas para isso o amor teve que se demonstrar entregando o seu único Filho para morrer e ressuscitar por nós. Deus nos amou muito antes de nós podermos ser concebidos por nossa mãe. Deus nos deu o privilégio de, através deste amor, poder trazer à luz aquilo em que está agora, que é a palavra dele, para você e para mim, para que assim o amor dele resplandeça em nossa vida e nós possamos transmiti-la a quem quer que seja. Sabem por quê? Porque Deus tem para cada um de nós um plano. É verdade. Deus fez um plano. Antes mesmo que você nascesse, Deus já tinha um plano para a sua vida. E Deus queria trazer à luz este plano em que Ele traçou através da tua vida. Através do amor em que Ele demonstrou para cada um de nós. Lá em João capítulo 10, versículo 10, lá na segunda parte diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, de modo que ela seja plena e significativa. Ela deve ser extremamente plena, a tua vida, mas para que ela seja plena e para que ela tenha um significado na tua vida, ela precisa sim encontrar o amor de Cristo Jesus, o amor de Deus no coração, e assim poder desfrutar deste amor para que a vida possa ser plena dentro do plano em que Deus tem para a sua vida. Pense, quando Deus criou Adão, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós vemos em relação à criação e queda do homem, nós vemos também o plano de Deus para com o ser humano, e assim nós vemos também o propósito de Deus sendo lançado sobre a vida de cada um de nós. Deus chega e diz, naquele momento: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Isso quer dizer de que ele queria sim conviver contigo, conviver com a raça humana, para que ele pudesse ter um convívio e um relacionamento pessoal. Deus tinha um relacionamento pessoal para com Adão, em que fora quebrado através do pecado, e Deus se afastou, ou afastou-se do ser humano devido ao pecado. Mas através deste amor derramado por Deus, entregando o seu Filho único por amor a cada um de nós, nós podemos assim cumprir com o plano de Deus sobre a nossa vida e sobre a sociedade em que nos cerca.
nós podemos sim estar à frente daquilo em que tem a oferecer, para fazer uso daquilo em que Deus nos dá, que é o seu amor, para poder oferecer isso a outros em que estão à nossa volta. Sabem o que vai acontecer? Deus vai demonstrar àqueles em que estão à nossa volta, através do seu amor para comigo, de que realmente vale a pena viver de acordo com a vontade de Deus. Este é o plano de Deus. É o plano de fazer de você um instrumento dele, a tal ponto de outros poderem olhar e levar a vida conforme você leva. Nós vemos esta lei agindo para conosco constantemente. A segunda lei é: o ser humano é pecador e está separado de Deus. Nós somos pecadores e estamos separados de Deus e precisamos ir de encontro a Deus, de encontro ao Senhor através de Cristo Jesus, aceitando o sacrifício de Cristo Jesus, aceitando de que Cristo Jesus é o único Senhor e Salvador de nossa vida. E assim nós podemos crescer em Cristo Jesus para nos aproximar cada vez mais de Deus. Porque lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos, não existe um justo sequer sobre a face da terra. O único que se apresentara como justo em que não tinha pecados, era Cristo Jesus. E este nos deu a certeza de que através do seu poder e através do seu amor nós podemos ser curados e transformados a tal ponto de nós podermos ser livres do pecado. Quando aceitamos a Cristo Jesus, nós podemos sim deixar o pecado de lado e ter uma vida próspera perante o Senhor. Próspera em relação à vida física, à vida cotidiana em que você tem todos os dias que enfrentar e que você possa realmente ver de que você tem saúde nisso e que Deus te dá forças em relação a isso. Próspera em relação a você estar ligado constantemente com Deus, não importa a circunstância da vida. Próspera em relação a ter todas as necessidades supridas, e mesmo que não tenha suprida muitas vezes as necessidades, mas a certeza de que Deus está contigo nesse processo. Não podemos esquecer de que para sermos prósperos e para termos uma vida santa e uma vida que realmente venha a ser gratificante e abundante, precisamos sim aceitar de que a única solução para a nossa vida é viver em Cristo Jesus para o perdão de todos os nossos pecados. Nós estamos separados de Deus. E dentro disso, Deus quer com que o ser humano se converta e se convença do pecado para entregar a sua vida a Cristo Jesus e assim sermos libertos do pecado para podermos estar juntos com Deus. Juntos, assim como Adão e Eva antes de cair, assim também Deus quer ter este relacionamento para contigo e para comigo. Isso é formidável. Isso é genial. Nós podemos ver lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, de que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus quer nos dar uma vida eterna. Esse é o plano dele também, é o segundo plano, né? É a segunda lei espiritual, é de que Deus quer nos dar uma vida eterna, mas nós precisamos sim andar longe do pecado. Nós não podemos estar sempre prontos a fazer o que nós queremos dentro do pecado em que muitas vezes nos envolve. Temos que deixar de lado. Nós não podemos simplesmente olhar para Deus de uma forma em que Ele, sendo puro, santo, irrepreensível, nós extremamente voltados à imundícia do pecado, querer de que Deus nos abençoe. Para isso nós precisamos voltar à santidade, assim como Deus é santo, e assim também nos aproximar e estar andando com Deus, a tal ponto de nós podermos realmente sentir a presença dele em nossa vida e o amor de Cristo Jesus agindo para conosco. Pense nisso, pense nessas duas leis,
A primeira é que Deus nos ama e que Deus é maravilhoso. A segunda é de que nós somos pecadores e fomos afastados de Deus, mas Deus quer restaurar esta comunhão novamente para conosco. Em um outro dia estarei falando mais um pouco a respeito das leis espirituais. Esteja atento a estas leis e esteja atento à tua vida, para que você não se desvie dos caminhos do Senhor e venha a perecer na morte do pecado. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você não venha a esquecer daquilo em que Deus tem proposto no teu coração, e que a palavra do Senhor possa permanecer sempre firme e forte, enraizado em tua vida. Amém.